Olá, hoje é quinta-feira, mas a quarta-feira à noite foi na de zebra, Diogo. Dá pra dizer assim? Pô, na verdade a Copa do Brasil surpreendeu nessa rodada de abertura aí das oitavas de final, as partidas de ida. Eu acho que dos mandantes, quem se deu bem foi o Figueirense só. Né? O resto do pessoal ali, tem jogo que não aconteceu ainda, o Inter não jogou ainda, enfrenta o Fortaleza, o Botafogo também não entrou em campo, mas teve partidas ali que, olha, a Ponte Preta segurou o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, o Grêmio fez o crime contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, e o Juventude, né? O Juventude passou o trator em cima do São Paulo, lá fez 2-1 e a gente sabe, né? De repente, tomara que não, mas que não venha uma goleada lá no Alfredo Jaconi depois. Mas fez 2-1 no São Paulo aí e saiu com moral do Morumbi. É isso aí. Bom, quem é mais antigo sabe da história da zebra. Deu zebra, né? Deu zebra. Deu zebra, via zebrinha, né? Por quê? Porque quem é que... O único que não foi zebra, na verdade, foi o Grêmio. Apesar de estar jogando fora, foi um resultado aceitável pelas condições dentro da Série A do Brasileiro. O Grêmio podia ter liquidado o confronto com o Atlético Paranaense. Né? Foi muito superior. O Marcelo Groi trabalhou em uma ou duas oportunidades no segundo tempo. O Grêmio empilhou chances, muito no contra-ataque. O esquema com 3 volantes aí, que foi a surpresa do técnico Roger Machado, funcionou. O Grêmio controlou as principais ações do time paranaense. O Otávio não jogou, o Hernani jogou muito pouco. Então o Grêmio soube controlar o meio-campo do Atlético Paranaense e foi o ataque. E ali, o Luan perdeu 2 chances claras, o Miller Bolanes, que fez o gol, acabou perdendo outra chance também claríssima no segundo tempo. Então foi 1-0, mas baratíssimo para o time do Paraná. Esse resultado, o Grêmio podia ter liquidado a fatura já no primeiro jogo, e lembrando que o jogo da volta é só lá 21 de setembro na Arena em Porto Alegre. Isso aí. Quem achou que o Grêmio poderia de repente embolar o meio de campo e não conseguir chegar ao ataque, ficou a questão só no achômetro. A questão dos 3 volantes soltou os atacantes do Grêmio. Né? O Everton acabou sobrando para o banco, né? Aí entrou o Ramiro, na questão de ajudar o Jailson e o Wallace. O Wallace assim, está se mostrando cada vez mais um passador incrível. Né? A jogada do único gol da partida foi dele. Ele que lançou o Douglas dá aquele toque espetacular, deixa o Miller Bolanes na cara do gol para fazer o gol. Mas essa junção do meio campo com os 3 volantes acabou dando mais liberdade tanto para o Bolanes como para o Luan, que souberam aproveitar essa saída do time paranaense para jogar no contrapé, vamos dizer assim. Né? O Grêmio aproveitou muito bem os contra-ataques, podia realmente, volto a repetir, podia ter matado a partida, o confronto, os 180 minutos, já nessa partida lá em Curitiba. Né? Tem o jogo da volta aqui, claro, por ser muito tempo aí vai demorar para acontecer, as equipes podem ver outros momentos, pode chegar reforços em ambos os lados ainda, mas realmente o Grêmio deixou de matar a partida nos 90 minutos iniciais. É isso aí. E teve... o Grêmio chegou a cansar, Diogo Botti, ou o intervalo foi interessante para o Atlético, que ele veio com mais força no segundo tempo, apesar de não ter conseguido virar o jogo. O Atlético ele voltou melhor porque ele precisava do resultado. Jogando em casa, diante do seu torcedor, por já ter ganho do Grêmio no Campeonato Brasileiro, jogando na Arena da Baixada, então o Atlético partiu ao ataque. E foi aí que o Grêmio deixou de liquidar a fatura. Né? Muito espaço na defesa do Atlético Paranaense, o Grêmio sabendo sair tocando a bola, sem desespero, sem pressão. Né? Marcelo Groi, como falei, foi exigido apenas 1 ou 2 vezes, assim, com chegadas mais incisivas do ataque do Atlético Paranaense, mas de resto o Grêmio sobrou em campo. Realmente foi merecida a vitória e mostrou aí porque é uma das equipes aí que vai virar o G4 nesse Brasileirão. E o Juventude deu uma freada no São Paulo, que vinha faceirinha, né? Vai pegar o Juventude, vai liquidar também, né? Olha que jogo. Juventude aí mostrou tempos de gauchão aí, de repente até a própria eliminação do Grêmio, dentro da arena do Grêmio em Porto Alegre. Juventude, olha, mostrou porque é uma das equipes aí que vai brigar pela Série C do Brasileirão, tá ali entre hoje, estaria 1 ponto pelos critérios fora dos classificados, mas realmente o Juventude foi muito bem, botou o regulamento embaixo do braço, saiu na frente com o Robertson fez os 2 gols do Juventude. O São Paulo atacou, buscou o empate com o Chaves, e aí no segundo tempo, num pênalti, o Robertson acabou decretando a vitória. Lembrando que o Juventude terminou o jogo com 1 a menos, um jogador a menos em campo, conseguiu controlar as ações do São Paulo. O time paulista mais que atacava na base da empolgação, da pressão, assim, muito pouco organizado, né, o São Paulo. Jogou menos que jogou aqui em Porto Alegre, o São Paulo. Né? Então, o Juventude sai de campo com a vantagem. A gente espera que consiga manter aqui no Alfredo Jaconi. O jogo também é em setembro, para que consiga classificar aí para as quartas de final. Isso aí. São Paulo que deve dar tudo por esse jogo, porque no Campeonato Brasileiro
apesar de estar bem, o título está distante. O título e o G4, né? Vamos falar de Libertadores, que é Sim. a Copa do Brasil, onde leva, né? O São Paulo deve brigar além de um título, né? A mais título um título. Não, e o título que o São Paulo não tem. Né? Eu acho que é o único título em âmbito nacional que o São Paulo não tem. Né? Então vai buscar essa recuperação mesmo jogando em Caxias e tem totais condições. Né? A gente sabe que o São Paulo é um time superior. Se tu olhar a folha salarial aí de repente pegar um jogador, vale toda a folha do Juventude. Né? Então o São Paulo vai buscar essa classificação, mesmo seja complicado, talvez o Juventude vai se fechar. Tomara que não faça que nem o Ipiranga, que acabou deixando a classificação escapar dentro de casa. Né? Mas vamos refletir, tomara que o Juventude consiga essa classificação, que seria muito interessante para o futebol gaúcho. É isso aí, antes tarde do que nunca, já que nós falamos do Grêmio e não chamamos o gol, vamos assistir agora o gol de Miller Bolanhos, gol do Grêmio, que deu a vitória para o time gaúcho sobre o Atlético Paranaense, trazendo a vantagem para Porto Alegre. Lembrando que gol fora tem um peso gigantesco na Copa do Brasil. O Grêmio joga pelo empate, na verdade, né? Se perder por 1-0, a decisão vai para o pênaltis. E aí, no caso, se perder por 2-1, aí quem leva a vaga é o Atlético Paranaense. É isso aí. Dá uma olhada no gol do Bolanhos. E o Figueirense? A gente estava falando dos gols aqui, voltando só para relembrar o telespectador aí, a questão do Juventude é muito boa essa vantagem. Porque o Juventude pode até perder por 1-0, que mesmo assim garante a classificação. Né? Em função da vitória de 2-1, o tricolor paulista vai ter que vencer por 3-1, vamos dizer assim, ou 2-0, com 2 gols de diferença para conseguir a vaga direta. É isso aí, muito bom para o Juventude. Jogo lá na Serra, a papada vai estar empolgadíssima. E o Figueirense, como eu ia falar, o He-Man comandando o Figueirense, jogo bote e comandando. He-Man que saiu do jogo, Inter não aí. só o Figueirense. O Rafael Moura vem numa fase muito boa, né? Ele sofreu uma lesão depois de estar em alto no Campeonato Brasileiro, acabou se lesionando, agora retornou muito bem também. É um jogador que tem feito a diferença. É o capitão do Figueirense, é cheio da moral e tem feito os gols, que é o mais importante. Né, ontem, diante do Flamengo, o Figueirense foi, a gente falou no início do programa aqui, o único mandante que acabou se dando bem, venceu o Flamengo por 4-2 aí, e deu um passo interessantíssimo também para conseguir a classificação. Lembrando que o Figueirense pode perder até por 1-0, partida de volta no Rio de Janeiro. O Flamengo já deve ter o Maracanã de volta, né, em função disso aí, para buscar essa classificação. E realmente, o Figueirense também deu um passo, assim como os gaúchos, um passo interessantíssimo para avançar. Isso. E tá ficando boa essa Copa do Brasil, né? Porque tu vê o São Paulo aí, de repente, quase fora, o Flamengo também. Quem sabe do Grenal se confirmar e pode chegar com grande chance até de título. O jogo mais complicado vai ser Fluminense e Corinthians? Isso. Esse é o xaropão. Esse é o jogo de gente grande. Assim como o Grêmio e Atlético Paranaense era o jogo que envolvia a Série A, né? Sim. O Santos também ganhou, passou pelo Vasco, por equipes também de diferentes séries, né? Então... Mas o Corinthians, Fluminense e Grêmio Atlético Paranaense é duelo gigante. É isso aí. Bom, e o Internacional, durante essa semana, só se prepara para o fim de semana, porque vai ao Pernambuco, na Ilha do Retiro, e pega o Sport pelo Campeonato Brasileiro aí da Série A. Por enquanto, Série A, né, John? E precisa voltar a vencer, né, Márcio? O Teco Celso Roth conseguiu vários reforços aí vindo do departamento médico, vindo da seleção, não tem mais desculpas quanto a isso. E deve ter algumas mudanças pontuais, assim. Tem mantido o time desde a última terça-feira, que começou os trabalhos. O William, sim, deve ser um novo meio-campista do Inter, né? Tem a manutenção do Ceará no lado direito e o Arthur no lado esquerdo, e o William está jogando mais avançado ao lado do Seiras. Então, quem sabe a gente pode ter um novo armador aí no Inter. Lembrando que o William é um bom passador, tem a questão da potência da marcação, e ele começou a sua carreira nessa função no Juventude, né? Então, de repente, ele vai estar resgatando as origens dele ali para estar dando um auxílio ofensivo ao Inter nessa partida. O Nico Lopes segue como reserva, não tem tido as mesmas chances que teve com o Falcão. O Vitinho retorna de suspensão e deve assumir o ataque ali ao lado do Valdívia. O resto da equipe normalmente é o mesmo. Danilo Fernandes confirma a volta, vai ganhar sequência. O Ceará, no caso, está mantido na lateral direita. A dupla de zaga é a mesma.
E a novidade também é o Rodrigo Dourado, né? Que volta aí também da seleção olímpica, volta a formar o meio de campo ao lado do Fabinho. É isso aí, o Internacional que joga contra o Sport. 6h30 da tarde, domingo, Ilha do Retiro. Tudo bem, para encerrar a rodada do campeonato. Não, eu acho que essa rodada volta a ter jogo na segunda-feira. Encerra o fim de semana de rodada. Isso. Eu vou complementar então. Encerra o fim de semana com o jogo do Internacional. Agora, antes, segunda-feira era reservada a Série B, né? Agora a Série A tá tomando conta de tudo. Eu estava acostumado com a segunda-feira com o futsal, né? Também. Aí me arrancaram o futsal na segunda-feira e agora botaram o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, né? Que não falte jogo. Não tem para todo mundo e todos os gostos. Os gostos. Gostos. Todos os gostos. É o câmera, Rio de Ti. Bom, nós voltamos na sexta-feira, depois do Redação Informativo, porque aí a gente vai falar dessa rodada do fim de semana. Porque não só o Internacional vai jogar, é lógico, nós temos outros tantos jogos. E tem jogaço na arena, né? Grêmio recebe Atlético Mineiro. Eita, o Atlético empolgadíssimo e o Grêmio tá naquela, né? Às vezes vai, às vezes não vai. Deve ir, não foi. Não, mas duelo de gente grande pelo G4. Bueno, falamos sobre isso na sexta-feira. Até mais. Abraço.